Salve, salve pessoal, está no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Melo, hoje tenho a satisfação de fazer uma das edições que eu mais gosto, que é balanço de semestre, balanço de temporada, não ficar mais preso naquela coisa do resultado, ser resultadista, fazer uma análise de todo o trabalho do Bahia ao longo do primeiro semestre. E para um momento como esse, conto com a luxuosa participação aqui de João Gabriel Leiro, voz da torcida do Bahia no GE, e que gentilmente nos atendeu aqui em uma Salvador chuvosa, veio aqui participar dessa edição. Tudo bom, João? Tudo bem. Um trajeto que eu faço em praticamente 25, 30 minutos, quase uma hora hoje. Mas vamos lá. Pois é, tá vendo aí? E você que já estava aqui desde cedo, Thiago Lemos, tudo bom? Muito obrigado pela participação também. Valeu, Juan. Valeu, João. Vamos participar aqui. Vamos falar desse primeiro semestre desse Bahia, né? Pois é. Eu queria, de início, fazer aquela análise geral do semestre do Bahia. De antemão, assim, eu acho que se eu pudesse classificar, eu classificaria como quase perfeito. Porque quase tudo que o Bahia se propôs, ele fez com excelência, né? É claro que dentro das suas condições. Ninguém estava imaginando que o Bahia ia estar brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, essa altura do campeonato. Mas se você imagina que o Bahia vai brigar por Libertadores, conseguiu. Se vai ser campeão baiano, conseguiu. Se vai ter uma vaga na próxima fase da Copa do Nordeste, ainda com a melhor campanha geral, conseguiu. Copa do Brasil, classificou. É claro que na Libertadores, o quase perfeito por isso, não conseguiu avançar para a próxima fase, mas fez uma campanha muito digna, muito boa, também diante de 35 anos sem disputar a Libertadores, e fez essa grande campanha. Para vocês, qual a avaliação desse semestre do Bahia? Eu acho que é por aí, essa leitura é muito boa. É claro que o torcedor quer ganhar sempre, quer ganhar tudo. E aí sempre tem aqueles mais cornetas, aqueles mais ansiosos, né? De vez em quando a galera me chama de passador de pano e tal, porque eu sou um pouco mais ponderado nesse sentido. Mas é o equilíbrio da análise. Eu sou de uma geração, eu sempre costumo falar sobre isso, né? Sou de 95, então eu vou fazer 30 anos agora em dezembro. E sou de uma geração que eu vi o Bahia mais ir mal do que ir bem, né? E não é você se acostumar com a derrota ou você se acostumar com a mediocridade, é só você ter a consciência de que é um processo que não vai... O que ficou mal durante 20 ou 30 anos não vai ficar bom em 2 ou 3. Então acho que é uma consciência de uma retomada, de um ressurgimento de um clube que, claro, foi gigantesco, foi campeão brasileiro, mas está num momento de reconstrução, né? E aí, claro, tem aquela... Eu até brinco que às vezes tem uma disputa geracional, né? Porque os torcedores do Bahia mais experientes, mais antigos, eles ficam naquela de, vocês estão falando de Caio Alexandre, mas eu vi, sei lá, Gil Sergipano jogar, eu vi Paulo Rodrigues jogar, eu vi Bobô jogar, e aí tem essa questão um pouco mais geracional. Por outro lado, os torcedores mais jovens, né, que passaram por um momento ruim, a chamada geração Fast Club, né, entendem que esse é o melhor momento do Bahia nos últimos, sei lá, 20 anos talvez, ou até mais. Então, existe aí um conflito geracional que eu tento sempre ficar nesse equilíbrio, né? Buscar ponderar todas as circunstâncias. Mas esse primeiro semestre do Bahia, de tudo que o Bahia se propôs a fazer, realmente foi quase perfeito. Alguns moles ali, né? Acho que um pouco de falta de maturidade em alguns momentos. O Rogério Ceni falou muito bem sobre isso depois da derrota pro Nacional. A gente coloca 1-0 no Internacional em pleno Beira-Rio e não deu nem tempo do Internacional sentir o gol que tomou. O Bahia já toma um gol com 1 minuto depois, né? Então a gente teve aí realmente um início bom, que poderia ter sido perfeito ou excelente, mas dentro de tudo que o Bahia se propôs a fazer, conseguiu ganhar do Vitória no Clássico Baiano, né, na final. Ainda já tem um tempo que não perde Bavi, então tá meio que se mantendo, né, à frente do Vitória e meio que criando uma distância também, né, em relação ao rival. Então o torcedor fica mais pomposo, mas acho que é por aí. Acho que essa leitura está muito correta. E voltando ao passado, 30, 40, 50 anos atrás, o Bahia viveu ótimos momentos, mas o Bahia não conseguia também ser constante, né? O Bahia tem 3 anos de Grupo City, briga novamente pelo G6 por Libertadores no segundo ano seguido, e a tendência é que, se o trabalho continuar sendo bem feito, isso aconteça de forma mais constante. Algo que não aconteceu, por exemplo, na década de 80, na década de 70, enfim, o Bahia brigava ali em alguns momentos, mas em outros momentos também ficava em zonas intermediárias de campeonato, até brigando mais embaixo. E aí, essa geração Fast Club, né? Fast Club, aí vamos lá, jogadores que eu lembrei aqui, Emerson Cris, Fausto, Elias, né? O torcedor do Bahia conviveu com elencos muito limitados, né? Até na Série A, o Bahia chegou à Série A, voltou à Série A em 2011, e disputou o campeonato com um caminhão de contratações. Ninguém conhecia os jogadores que atuavam pelo Bahia, né? Mas conseguiu ali brigar, ainda conseguiu se livrar de rebaixamento, continuou brigando contra o rebaixamento, e hoje a realidade é completamente diferente. O Bahia brigou contra o rebaixamento em 2023, mas conseguiu se manter na Série A, conseguiu ano passado fazer uma boa campanha, e esse ano consegue, nesse primeiro semestre, ser mais constante, né?
Acho que o que o torcedor espera é isso. É que assim, o time que consegue ser constante, ele está mais perto dos títulos, está mais perto das glórias. E o Bahia consegue, neste momento, fazer isso. A Libertadores foi um ensinamento, foi um aprendizado. Faltou um pouco de maturidade, de malícia em relação à competição. Mas também, assim, foi um grupo muito difícil e que o Bahia saiu de cabeça erguida, né? E eu acho que essa competição, esses 10 jogos que o Bahia fez, foram 10 jogos na Libertadores, né? Com pré-Libertadores, eles trazem maturidade para esse segundo semestre, principalmente para as Copas, né? Rogério Ceni fala em se manter vivo o máximo possível. Se o Bahia consegue se manter vivo em alguma dessas Copas por mais tempo possível, ele consegue sonhar com o quê? Com o que o torcedor quer, que é título. Eu não sei vocês, assim, mas me agradou muito também o tipo de discurso nesse momento, né? Principalmente do Rogério Ceni. Com a eliminação da Libertadores, por exemplo. Eu já vi muitos técnicos se amarrarem o Bahia não disputa há 35 anos, fizemos uma grande campanha, tá ótimo, beleza, legal. O Rogério Ceni mostrou-se incomodado com a eliminação, frustrado, e em nenhum momento se mostrou contente em ter como um prêmio de consolação a vaga na Copa Sul-Americana. Ele queria ter classificado, acha que o Bahia dava para ter classificado, como todos nós achamos. E eu acho que a diferença, de repente, entre a classificação do Bahia era a experiência na competição que o Internacional tem de sobra, né? Exato, e você vê que Copa ela é traiçoeira, né? Porque o Internacional que eliminou o Bahia está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A diferença de pontos já é de 10. O Inter tem 11, o Bahia tem 21 agora. Então é realmente uma diferença muito grande, né? E talvez, falando em termos de campeonato mais longo, de melhor elenco, de mais constância, o Bahia tem realmente um time melhor do que o Internacional, mas é um time que é cascudo, tem jogadores aí que disputaram a Copa do Mundo, experientíssimos, né, e tal. E aí isso faz uma diferença. Mas essa mentalidade vencedora de Rogério é algo que sempre me deixou contente. Gosto da maneira que o Rogério trata e lida, né, com as questões. A gente viu no jogo desta quinta-feira, né, contra o Bragantino, no último minuto ali, o Bahia já dando 3-0, que o Alexandre errou um passe e ele mandou que o Alexandre, né, catar caju e tudo mais. Então, mostra ser um cara que realmente gosta de vencer, né, é um cara que é fissurado em trabalho, um cara que é fissurado na perfeição. Que o Alexandre acertou 96% dos passes no jogo. Mas enfim, no que ele errou, o Rogério Ceni. Tanto é que Caio, até a transmissão fala isso, né? Caio vira pro banco e fala, pô, mas eu errei o primeiro passe no jogo. E aí olha pro banco e Rogério, não importa. Eu quero que você seja perfeito, né? Então essa busca pela perfeição, ela é muito bacana. E assim, eu sou um defensor de Rogério, né? Eu sou um cara que acho que... claro, não é matemática, né? Futebol é complicado, tem várias nuances e vários contextos. Mas eu, por exemplo, vejo um Tassiano não conseguindo performar tão bem como performava no Bahia, um Everaldo muito criticado no Fluminense. Talvez esses caras aqui no Bahia estavam sendo potencializados pelo esquema e pela forma que o Rogério treinava o time, na maneira que ele enxergava o jogo, e algumas pessoas até questionavam, né? O Everaldo às vezes tinha que voltar para marcar e tal, e era um fator de questionamento. Mas acho que de uma maneira geral o Rogério tem conseguido extrair o melhor que ele pode desse elenco. Vencer é do jogo, né? Ou perder do jogo. Quando você entra em campo, você está sujeito a um resultado que às vezes não é um resultado que você quer. Às vezes o adversário consegue ser melhor do que você. Ou às vezes um fator como o de ontem, numa expulsão boba, né? Com o início do jogo ali, um erro de um zagueiro, uma pichotada, e aí o atacante sai de cara, você tem que derrubar o cara, um cartão vermelho muda o contexto do jogo. Então, assim, tudo isso são situações que tem que fazer o torcedor refletir, mas de uma maneira geral, essa ideia do Rogério Ceni de estar sempre buscando o triunfo, estar sempre buscando vencer e a perfeição, eu acho que é muito disso que faz com que a direção, o Carlos Santoro, o Grupo City vejam ele como um cara que pode chegar lá. E eu vejo o Rogério, acima de tudo, como um cara que está evoluindo junto com o Bahia, né? Eu acho que o Rogério que chegou no Bahia é um Rogério que era inferior ao Rogério que hoje está no Bahia. O Rogério evoluiu junto com o Bahia, junto com o Grupo City. É uma metodologia que você vai, é um intercâmbio que você faz, né? Em 2 temporadas o Bahia, uma foi para Manchester, a outra foi para Girona. Então você faz intercâmbio, você conhece outras culturas, é um cara que sabe falar outros idiomas. Então acho que o Rogério está se aperfeiçoando. Não sei se ele vai ser o cara que vai dar o título que a torcida tanto espera, talvez não, porque futebol ele é uma loucura, às vezes você faz tudo certo e a bola não entra. Mas eu acho que ele é um cara que já está marcando o nome dele na história do clube, sem dúvida nenhuma. E vocês acham que o próprio Rogério, ele reviu conceitos dele de uma temporada para outra no Bahia? Porque ano passado uma das queixas comuns sobre o Rogério foi a falta de variação do time, a exagerada confiança em alguns jogadores. Esse ano eu vejo ele mudando constantemente o time. Eu acho que o Cauli já não tem aquele lugar cativo que a gente viu no ano passado, embora seja titular em alguns jogos. O próprio Lúcio perdeu a posição recentemente, eu me arrisco a dizer que hoje é a terceira opção no Bahia. Então eu vejo o Rogério Ceni mais incomodado e mais solto assim para fazer as mudanças na equipe. Mas eu acho que isso também vem do entrosamento que ele consegue adquirir com o elenco. São 3 temporadas de trabalho com jogadores, por exemplo, o Cauli já está desde 2023, David Duarte desde 2023, Marcos Felipe a mesma coisa e outros atletas. E aí ele consegue
eu vejo o Bahia fazendo uma pré-temporada em 2024, o Bahia tem um modelo de jogo e com pouco tempo de treinamento ao longo da temporada, vai se perdendo alguma coisa e vai ganhando um entrosamento e o time ganha aquela confiança. Ele não tinha tantas peças no banco que ele confiasse para manter o mesmo nível. Ele falava isso, principalmente no meio campo. Esse ano ele consegue ter, ele perdeu o Eric, mas aí o Michel Araújo vem e já consegue entregar alguma coisa positiva, né? Já consegue fazer gols e participar do jogo ofensivamente. Mas você acha que é uma questão de peças, que ano passado ele não tinha as peças que tem esse ano? Porque assim, eu acho que o Rogério, mesmo com as mesmas peças do ano passado, ele tem modificado a equipe. Não necessariamente porque ele tem mais opções para cada setor. Mas, por exemplo, um Eric Pulga no ataque já dá um pouco mais de velocidade, de intensidade no lado esquerdo que ele não tinha. Ele jogava com 2 atacantes, porque se você parar para analisar quem eram os pontas do Bahia ano passado. Então eu acho que... O Ademir, mas o Ademir continua sendo inconstante. Né? Ele vai evoluindo, mas ele continua sendo inconstante. Teoricamente era Everaldo e Tassiano, né? Os titulares era Everaldo e Tassiano. Depois Lúcio chega e consegue... demorou até a ser titular, mas consegue formar uma boa dupla de ataque com o Ademir. Mas ali aquele retorno já foi aos trancos e barrancos. Esse ano ele teve mais opções, ele pôde, naquela pré-temporada inicial, testar uma nova forma de jogar, né? Você vê hoje o Juba fazendo esse meio campo, o que não acontecia, era muito raro isso acontecer. O Juba era o lateral base e o Gilberto ou Arias gerava amplitude pelo lado direito. Hoje ele alterna, às vezes ele usa o Juba como base, usa o Juba no meio. Eu acho que isso também vem da possibilidade de ter um ataque diferente, de perder o Cauli em algum momento da temporada, né? Ele vai trocando ali, usa 3 atacantes. Ele não usava 3 atacantes ano passado, é muito raro. Mas eu acho que isso passa também pela melhora do elenco. E por ter mais uma pré-temporada. Eu acho que, por exemplo, essa pré-temporada que vai acontecer agora no meio do ano pode trazer algo positivo, alguma variação que a gente não tenha visto ainda, entendeu? Eu acho que o tempo de trabalho, essa maturação, com o acréscimo do elenco e o próprio aprendizado que o Rogério vai adquirindo, porque é o trabalho dele mais longevo, se não me engano, já é o trabalho mais longevo, né? Acho que o Fortaleza ainda é maior. É maior? Mas acho que é por pouca coisa. É. Deve estar bem parecido já. Sim, mas é um trabalho com elenco infinitamente superior ao trabalho que foi no Fortaleza, que foi tirar o time da Série B, né? Eu vejo da mesma maneira. Eu acho que a gente tem hoje... É claro que existem variações táticas também, mas, querendo ou não, existe um esqueleto muito bem montado também. O meio de campo do Bahia, por exemplo, não mudou, né, praticamente. Mesmo com a chegada dos jogadores como Eric, Michel e Nestor, por exemplo. Mas o trio dele, né, o trio de ferro ali dele, que é Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, isso não mudou do ano passado. Mas o que muda é justamente, eu acho que a atitude, o tempo de trabalho, os jogadores se conhecerem mais também. Eu acho que o Bahia, uma coisa que eu vejo poucas pessoas falarem, mas eu não sei se é uma questão realmente que pode ter sido sorte também um pouco disso, mas talvez até competência do scout, porque isso acho que é um fator também de prospecção. Mas eu vejo esse elenco do Bahia muito unido. Parece que os caras jogam há 10 anos juntos e às vezes, o Eric Pulga chegou esse ano e parece que tá jogando no Bahia há muito tempo. O Santiago Ramos Mingo é um absurdo, né? Parece que ele tá jogando no Bahia há 5, 6 anos, há muito tempo, e o cara chegou também tem 6 meses. Então, tá todo mundo muita vontade. Agora as redes sociais não vazou porque foi publicado, mas deu pra ver ali que rolou um arraiá, né? Um São João, e todos os jogadores, família, e comissão técnica, e todo mundo confraternizando, como se fosse assim, um elenco que se conhece há 10 anos, sacou? E são caras que às vezes estão aqui há 6 meses, há 7, 8 meses. Então acho que, claro, pode ter sido um pouco de sorte dos caras também se gostarem muito rápido e assim, a famosa química, né? Deu liga. E tem um fator agregador chamado Caio Alexandre também. Tem muito do Caio e outros jogadores também. Acho que Caio é o principal, né? Caio é a resenha ali e tal. O Rogério Ceni até brincou que ele fala até demais, né? Mas não no sentido ruim da coisa, mas no sentido positivo, de ser um cara agregador e de ser um cara que tá ali sempre interferindo nos momentos positivos e tal. Então, acho que tem um pouco disso também. Tem um pouco da questão do posicionamento, da questão tática. Acho que essa intertemporada vai ser interessante. O Bahia vai dividir nesses 30 dias em 2. Os primeiros 15, o Bahia vai fazer vai dar folga, né? Vai dar férias pros jogadores. Até porque o campeonato vai até praticamente o Natal esse ano, né? Normalmente acaba na primeira semana de dezembro. Então eles vão ter que dividir esses 30 dias de férias em 15. Então vai dar 15 dias, depois a gente vai se reapresentar para poder, né, ter a sequência. Um fator também que é relevante, eu não quero queimar essa pauta não, mas é porque vai ter o Mundial de Clubes e eu acho que os times que estão brigando com o Bahia na parte de cima da tabela talvez voltem mais cansados. É algo que a gente pode abordar também aqui, porque o Bahia tem, obviamente, uma quantidade de jogos imensa. Nesse momento são 44 jogos, sendo que 4 com o time sub-20, né?
40 com o time principal, mas eu vejo, por exemplo, um cenário interessante onde esses times que voltam do Mundial, como Botafogo, Fluminense, Palmeiras e Flamengo, que estão no G6 do Campeonato Brasileiro, né, estão ali no bololô junto com o Bahia. E o Fluminense ainda adversário na Copa Sul-Americana. Pode ser, né, o próximo adversário, se a gente passar da América de Cali. De fato, eu vejo um cenário onde o Bahia pode se aproveitar, porque querendo ou não, a gente fez muitos jogos, é o time do Brasil que mais jogou neste momento, mas o Bahia não está na competição, por exemplo, que os caras tiveram que viajar para fora do país, vai ser uma competição com clubes europeus. Se você não entrar intenso, você vai tomar goleada, velho. É uma diferença técnica grande. Então os caras, pra não fazer feio, os caras vão ter que jogar o máximo que eles podem lá. Vão ter que deixar a vida deles dentro de campo, e isso pode ser um fator interessante pro Bahia no segundo semestre. Agora você veja, né? Um dos clubes brasileiros chegar à reta final do Mundial de Clubes pode ser um problema pro Campeonato Brasileiro, né? Porque se você ser eliminado na primeira fase, menos mal que você ainda vai ter um descanso, né? Agora você chega na reta final, você vai ter esse desgaste pro segundo semestre. Vocês estavam falando do elenco do Bahia, eu tava pensando na montagem da diretoria, né? Porque foi cirúrgica em algumas posições, né? O Eric Pulga se encaixou rapidamente, o Ramos Mingo, um estrangeiro. Não é fácil um jogador estrangeiro chegar no futebol brasileiro e se encaixar e ir bem. O próprio Kaique voltou e voltou bem, sendo utilizado como um fator no segundo tempo na maior parte dos jogos. Acho que ainda assim há lacunas, né, na montagem do elenco. O Ronaldo veio para o gol, mas eu acho que era uma posição que o Bahia precisava ter um jogador com mais consolidado para o setor, né? Precisava ter um jogador desse nível, desse calibre pelo menos. Mas eu acho que, à exceção do gol, o Bahia conseguiu fazer as principais movimentações de contratações, com a chegada desses jogadores, e também manter esse esqueleto que você falou no início. Eu acho que por aí a gente tem, no meu modo de ver, a gente tem 3 lacunas ainda no elenco do Bahia. O gol, que é algo que tá nítido aí pra todo mundo ver. Não acho que Marcos Felipe seja um goleiro ruim, péssimo, longe disso. Mas eu acho que ele, em alguns momentos, ele tem uma inconstância que já não cabe mais pra um time que quer brigar na parte de cima da tabela. Para dar esse segundo passo, precisa de alguém. Exatamente. Então, não é que ele tem que ir embora do Bahia, mas acho que tem que chegar um cara que assuma e fale, não, esse gol aqui, meu irmão, é meu e acabou. E a gente não tem esse cara, essa referência no meu modo de ver hoje. Acho que a gente tem uma lacuna na esquerda, porque apesar de Pulga, eu brinco que o Bahia tem uma Pulga dependência. Às vezes quando o Pulga não vai bem, o Bahia fica muito dependente dele. E aí a opção, teoricamente, hoje pro Pulga é o Juan Pablo, ou você jogar com o Kaique por ali, ou o Ademir, com seus jogadores que gostam de jogar mais pelo lado direito, teoricamente. Ou o Cauli, que às vezes faz ali. O próprio Lute agora pode surgir como opção também, né? Já que ele falou que ele quer jogar como beirada e... Inclusive, acho que o recado de ontem ficou muito claro, né? Tudo bem que ele voltou da seleção, mas ontem quem Rogério colocou foi o Thiago, né? Acho que é meio assim, ó, você quer jogar liberado? Agora você vai pro final da fila, porque meu reserva de Willian José agora é Thiago. Foi você que pediu, você vai ter que segurar sua onda agora. Não ajudou nada a declaração. Basicamente, acho que é isso. E aí, vejo, por exemplo, essa Pulga dependência, quando o Pulga não vai bem. Por exemplo, contra o Internacional, o Pulga não fez um bom jogo, né? Ele não conseguiu, estava muito bem marcado, o Internacional conseguiu fechar muitos espaços, e aí a gente ficou meio que sem saída, sem alternativa. Às vezes forçava muito a bola no Pulga sem ele conseguir dar sequência para jogadas. Então eu vejo, por exemplo, essa Pulga dependência como algo que o Bahia poderia atacar, né? Um jogador de lado de campo que às vezes possa fazer também um centroavante, né? Eu até brinquei, não necessariamente ele, né? Até porque ele tá indo muito bem no Japão e o Bahia deve vender o Rafael Ratão, mas um cara parecido em características com o Rafael Ratão, um cara mais forte, que possa fazer o lado do campo, mas também possa fazer uma posição mais centralizada. E vejo, assim, uma terceira lacuna nesse elenco do Bahia por conta da lesão do Canu. Gosto do David Duarte, acho que o momento dele é bom, né? A torcida do Bahia tem um pé atrás com ele, eu sei disso. Mas assim, o que ele tem feito é cumprir o feijão com arroz minimamente bem. Acho que ter o Ramos Mingo do lado é um fator que fez ele levantar também o futebol dele. Acho que qualquer zagueiro do Bahia hoje que joga ao lado do Mingo vai ter uma facilidade, porque Mingo é muito bom jogador. Mas eu não sinto ainda essa confiança toda do lado direito da defesa do Bahia, né? Eu acho que Gabriel Xavier, não sei se ainda tá com aquela casca toda para ser o titular absoluto. O Canu vinha muito bem, mas aí uma lesão que praticamente tira ele da temporada. O David Duarte também faz bons jogos, mas às vezes ele dá uma pichotada aqui, outra ali. A gente também sente um pouco de inconstância. Na Libertadores isso aconteceu. Pois aconteceu na Libertadores, né? Então, com o próprio Inter, né? No jogo do Beira-Rio. Então, eu acho que a gente precisa ainda, para buscar títulos, tem que dar um passo a mais, né? Agora, esse passo a mais
Talvez a gente tá falando aí de alguns milhões de reais, e eu não sei se o Grupo City nesse momento vai fazer isso. Só para acrescentar também que o Rogério Ceni falou em janela de ajustes, né? Então não imagine grandes movimentações no plural, né? Uma ou outra, justamente para de repente cobrir essas lacunas. O curioso somente em relação a essa janela de ajuste é que no ano passado ele falava a mesma coisa, e o Bahia vai e gasta 60 milhões e traz Lúcio. Então, assim, eu não sei exatamente o que ele chama. Se o ajuste é pontual em relação ao número de contratações... Ou se em relação a valor, entendeu? A valor. Porque, assim, às vezes os caras veem uma oportunidade de ganhar alguma coisa e falam, vamos ajustar aqui com 3, mas só que esses 3 aqui, cada um vai ser 30 milhões. Não sei, 40, sabe? Não fica claro se o ajuste é quantidade ou valor, por exemplo. Agora, eu acho que, por exemplo, esse período de descanso e preparação pode ser importante para o Rogério Ceni trabalhar o jogo com os pés do Ronaldo. Porque, assim... Eu vejo o Marcos Felipe de 2023 em relação ao desse ano. O desse ano é muito melhor com os pés. Marcos Felipe errava, ele ainda comete erros, mas eu confio mais no Marcos Felipe do que no Ronaldo com os pés. Já dentro do gol, fazendo defesa, o Ronaldo hoje para mim é muito mais constante. O Ronaldo, nesses jogos que ele esteve presente, ele sempre fez defesas difíceis que talvez o Marcos Felipe não fizesse, porque ele tem essa falha, né? Um ponto ali que a gente não consegue entender. Marcos Felipe faz grandes defesas e outros lances assim que, essa defesa aqui é fácil. Seria fácil de fazer, ele não consegue fazer. Então eu acho que esse tempo pode servir para o Bahia corrigir alguma coisa ali em relação ao Ronaldo, em relação à saída de bola, que isso passa muito por trabalho, passa muito por entrosamento, né? A gente não sabe como é que ele trabalhava isso, por exemplo, no Atlético Goianiense, né? O Marcos Felipe não chegou nesse nível de jogo com os pés que tem hoje no Bahia. Então talvez o Ronaldo tenha esse potencial e a gente ainda não saiba porque ele teve pouco tempo em campo. Mas com certeza a prioridade é o gol. E nessa janela de ajustes, a defesa, porque o David Duarte, é o que você falou, o David Duarte ele conseguiu chegar no melhor momento. Talvez isso seja fruto do trabalho do Rogério, né, com cada jogador. Ele melhorou muito em relação ao David Duarte, que passou pelas mãos do Renato Paiva, por exemplo. Bem encaixado, os jogadores já conseguem ajuda. Sobressair, né? Até a base, quando entra mais solta, né? Mas o Bahia precisa de zagueiros que consigam jogar com a linha alta, consigam ser rápidos na recomposição para evitar esses lances por trás que aconteceram, por exemplo, contra o Atlético Nacional, que foi crucial. O Ramos Mingo consegue chegar na bola, que o David Duarte não conseguiu chegar, mas não houve tempo para desarmar. A finalização sai, o Marcos Felipe falha e sai o gol, e aí foi preponderante para a eliminação do Bahia. O mesmo aconteceu contra o Inter, ele cabeceia a bola para frente, um lance que um zagueiro não pode, né? Uma jogada que o zagueiro tem que cabecear para o lado, pelo menos. Então eu acho que zagueiro é crucial, porque o Gabriel Xavier não voltou tão bem da lesão, vai ter esse tempo para melhorar. Eu acho que o Gabriel Xavier, hoje, com as condições, com as possibilidades que a gente tem atualmente, né? Não tem um Canu. Ele deve voltar a ser titular na volta pro segundo semestre. No lugar do David Duarte? No lugar do David Duarte. Só que assim, tem aquela questão, o Rogério gosta de premiar o que o cara fez e tal. Eu acho que ele deve voltar pela qualidade dele. E ele vai ter tempo para melhorar e se recondicionar. Acho pouco provável. Mas são essas duas posições. Eu acho que o ataque dá para segurar. A não ser que, sei lá, o Lúcio tenha algum outro destino, aconteça algo de uma saída. E aí o Bahia tem que reforçar. Mas o meio campo, o Michel Araújo melhorou, dá tempo do Eric se recuperar. O Nestor, que desses jogadores eu tô queimando a pauta, não, né? Não, e não tem pauta. A pauta é o que vocês falarem aí, a gente vai seguindo. O Nestor, que ainda não conseguiu apresentar o que se espera dele, mas tem um segundo semestre pela frente. O Michel já consegue melhorar, já consegue ser um jogador que traz intensidade ao meio campo, chega bem, chuta bem, tem dado bons passes no último terço. E o meio campo não deve ter nenhuma reposição, a não ser que haja alguma saída. Mas é isso, gol e zaga para mim são cruciais. O ataque seria uma cereja do bolo, digamos assim, né? Um plus. O engraçado é que ele falou do zagueiro, e eu tava aqui pensando, né, enquanto ele tava falando, que, a grosso modo, em resumo, a gente precisa de um Mingo para a direita. Eu pensei nisso antes. Assim, um Mingo destro, né? Um Mingo destro. Um cara que chega pra resolver, não necessariamente Argentina e tal, não precisa necessariamente ser igual ao Mingo, mas um cara que chegue com a capacidade de resolução que ele teve, velho. O cara chegou, falou, esse lado esquerdo aqui é meu e acabou, e assim... velho, é fantástico. Como eu falo, né? Eu tô vivendo um momento que vários jogadores têm sido os melhores jogadores que eu vi jogar no Bahia nos últimos anos. E se você puxar na memória, assim, é difícil você puxar um zagueiro que jogou tanto quanto o Mingo, mesmo com esse pouco tempo. Ele ainda não entrou numa fase, ele ainda não fez uma grande bobagem, assim, que pode acontecer, é zagueiro, vai ter um dia que ele vai errar um bote, vai ser expulso, vai fazer alguma bobagem. Até pode acontecer. Ele exagera nos carrinhos, né? Pode acontecer. Mas, a princípio, por exemplo, no jogo do Inter, não marcaram, mas eu achei que ele chegou logo no iniciozinho ali, que ele dá o carrinho ali no início do jogo. No futebol brasileiro ali daria um pênalti tranquilamente. Entendeu?
ali foi um lance que ficou no limite do... Eu achei que ele ia marcar, mas terminou que não marcaram. E o segundo gol foi em cima dele também. Que ele dá aquela escorregada e tal, enfim. E acho que também Marcos Felipe até falhou naquele lance, porque o goleiro sai, o goleiro fica, ele ficou no meio do caminho, foi encoberto na pequena área. Enfim, são alguns, como a gente tá falando, né? São ajustes, não é nada que, meu Deus do céu, vou tirar meu sono aqui, porque a gente tá... Mas precisa ajustar, pensando em um Bahia que quer chegar cada vez mais longe, né? É isso que eu ia dizer. Eu acho que, de repente, falta uma peça ou duas peças para o Bahia dar um passo já importante nessa temporada. Um passo importante é o quê? Uma final de Sul-Americana, um brasileiro mais tranquilo que no ano passado, conseguir vaga na Libertadores, que é a prioridade, mas não na última rodada, de repente. Então, de repente, com uma vaga, um investimento, uma peça ou duas peças, estejam separando o Bahia de ter um final de temporada ainda mais, dar um salto, um passo mais à frente do que no ano passado. Né? Exatamente. Eu acho que é por aí, assim, o lado bom disso é que eu acho que o Bahia hoje, e a tabela, os jogos já mostram isso, inclusive... pode ser um fator positivo em termos de tabela, porque se você fizer uma análise rápida, o Bahia só não enfrentou do G10 dois times, né? Fluminense e tem mais um outro time agora que eu não tô me recordando, mas Atlético Mineiro? Atlético Mineiro, que vai ser o jogo... O próximo aniversário. A volta. Né? Quando voltar ao Mundial é o primeiro jogo do Brasileiro. Fluminense e Galo são os dois times que o Bahia não enfrentou ainda, mas os outros, todos os times do G10 o Bahia enfrentou. Então, teoricamente, porque futebol, né? É uma caixinha de surpresa. Eu lembro do ano passado que o Bahia tinha uma sequência, entre aspas, fácil, né? Contra os times da parte de baixo, a gente não conseguiu vencer o jogo. Corinthians, Cuiabá. Exato. E aí a gente não conseguiu vencer e aí foi ali que o Atlético Goianiense fora, eu acho também. Foi ali que meio que virou uma chave negativa pra gente no segundo turno, né? Mas, teoricamente... é um segundo momento de temporada, né? Ainda no primeiro turno do campeonato, mas um segundo momento de temporada que pode ser um facilitador, né? A gente do Z4, por exemplo, a gente não pegou nenhum time. O Inter tá no Z4, a gente já pegou na Libertadores, mas no Brasileiro não. Aí tem Fortaleza, Juventude e Sport. Os outros clubes a gente não pegou, por exemplo. Então, teoricamente, é um Bahia que vai ter uma tabela mais acessível do que o que começou. O Bahia pegou, por exemplo, 6 times de São Paulo já, né? Ganhou 3 e empatou 3. O Bahia não perdeu, né? Eu até brinquei ontem nos comentários que eu fiz que foi campeão paulista, né? Porque não perdeu nenhum jogo para as equipes de São Paulo e é hoje o polo econômico, o polo de força, né? O maior estadual do país. Então, isso é um fator relevante, né? Até acho que faltou um pouco de sorte ali contra o Corinthians, porque foi um empate que foi um erro do Everton Ribeiro, que ele termina sendo expulso. Aí no finalzinho ali a gente toma um gol bobo. Contra o Mirassol também, o Bahia meio que não fez um bom jogo, mas ficou um jogo aberto, poderia ter vencido, poderia ter perdido. Enfim, acho que até o empate ficou de bom tamanho naquele momento ali. Mas o Santos também, a gente não fez um jogo ruim contra o Santos, botou 1-0, poderia ter feito até 2 no primeiro tempo, o Eric perde aquele gol batendo na trave e tal. Aí a gente toma virada, depois vai buscar, quase vira ainda no final, que Eric Puga por muito pouco não chega numa bola no final ali no cruzamento. Então, é exatamente isso. A gente tá trazendo aqui vários contextos onde tá perto, mas ainda tá faltando esse estalo para poder virar essa chave, sabe? Eu tenho uma curiosidade aqui, não sei se é a mesma de vocês, de como o Bahia vai encarar a gestão das competições no segundo semestre, porque vai ter Copa do Brasil e Copa Sul-Americana durante o Brasileiro. Então, Rogério Ceni vai poupar no Brasileiro? Vai poupar na Copa Sul-Americana? Porque em algum desses jogos o Bahia não vai com força máxima, não tem como. Não tem como pela sequência dura. A gente tem até na página do Bahia, no GE, uma enquete com os torcedores, em que 82% dos torcedores votaram que o Bahia deve priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Acho que nessa dividida aí vai sobrar para a Copa do Nordeste, que, assim, no meu modo de ver, é uma competição que está fadada ao seu encerramento. Já foi até conversado isso, me parece que o vice-presidente da CBF comentou recentemente essa possibilidade de encerrar a Copa do Nordeste. E não tem como, acho que o Rogério Ceni também já deu indícios disso em coletiva, né? Ele falou que a Copa do Nordeste meio que perdeu o sentido e tal, então acho que ele já tá meio que preparando um terreno para uma possibilidade de pegar um Fortaleza, por exemplo, nas quartas de final com um time misto, por exemplo. Então, assim, pode ser que o Bahia chegue na final de Copa do Nordeste com um time misto? Pode. O Bahia conseguiu classificar em primeiro, jogando a maioria dos jogos com o time, aliás, acho que todos os jogos, né? O Bahia acho que não chegou a jogar nenhum jogo da Copa do Nordeste com o time com a sua força máxima, né? Então, a gente conseguiu classificar em primeiro, né? A classificação geral do Bahia veio com o time misto. Então pode ser que o time misto do Bahia hoje seja suficiente para ganhar a competição? Pode, né? Mas assim, é uma competição que é difícil, só é um jogo, um erro às vezes pode ser fatal, né? Então eu acho que o Rogério Ceni meio que preparou o terreno para numa dividida ele abrir mão da Copa do Nordeste. Eu fico sentido porque pode ser a última e o Bahia poderia terminar, né, como o maior campeão, né? Pentacampeão. Seria uma saideira legal, né? Um Bavi na final com um campeão... decidindo quem é o penta. Quem será o maior campeão da Copa do Nordeste. Sim. Aí... Seria fantástico, assim, eu acho até que existem chances reais disso acontecer. O Vitória, por exemplo, ficou numa chave muito favorável, né? Mas eu acho que o Rogério Ceni vai abrir mão da Copa do Nordeste, se for nessa dividida aí. E eu acho que o brasileiro, eu concordo com o torcedor que votou,
Porque o Brasileiro é a competição que vai nos dar acesso às competições continentais de novo, e se o Bahia quiser manter essa regularidade de Libertadores e, enfim, de galgar voos maiores, a gente precisa realmente estar constantemente na Libertadores, né? A questão de classificação, de você ter grana também e tal, porque tem a ver com a posição que você termina no campeonato. Eu acho que as Copas mais rentáveis nesse momento são Copa do Brasil e Brasileirão. E o sorteio da Copa do Brasil, eu até acho que foi mais gentil do que o da Sul-Americana, né? O da Sul-Americana é um sorteio traiçoeiro, a gente pega um adversário difícil, logo depois já tem o Fluminense, que é outro adversário difícil, que tá no tete-a-tete com a gente ali no Brasileiro. Então o nosso sorteio, e o nosso lado da chave também ficou complicado, tem equipes bastante tradicionais do lado esquerdo ali da chave da Sul-Americana. Então de repente o Bahia pode focar no Brasileiro e na Copa do Brasil, porque... Assim, a não ser que aconteça uma catástrofe, o Bahia tá nas quartas de final da Copa do Brasil. Com todo respeito ao Retrô, mas é o Bahia Retrô, é Bahia Retrô. E aqui a gente também tem que... E aí, é importante que a gente fale sobre isso, porque eu acho que é uma linha muito tênue entre você saber ser favorito e você ser soberbo. Exato. Eu não tô aqui sendo soberbo, eu estou dizendo que o Bahia tem a obrigação de passar, porque é o Bahia contra o Retrô. É um time que tem investimento altíssimo, é um time que é um time de Série A, que está brigando por Libertadores, que venceu os principais clubes do país já nesse ano, né? Enfim, que está lá na parte de cima da tabela dando trabalho a todo mundo, contra a equipe que é a equipe de Série C. Assim, é uma equipe modesta. É uma equipe que é perigosa, que já enfrentou Fortaleza, Sport, que dá trabalho. Dá trabalho. Mas, assim, nas condições normais, é para um Bahia pegar o Retrô na Fonte Nova, por exemplo, e meter uns 4. A verdade é essa. Mas em algum momento ele deve poupar no Brasileiro, porque ele fez isso. Ele, por exemplo, contra o Santos, ele poupou jogadores. O Bahia conseguiu um empate, mas com 3, 4 peças diferentes, se não me engano, né? O Eric foi titular, fez gol. Sim. Então eu acho que se o Bahia tem um jogo importante contra a América de Cali, né? O Bahia precisa do resultado para classificar. E tem um jogo do Brasileiro ali 3 dias antes, é possível que ele faça 2, 3 modificações para descansar alguns atletas. O próprio Everton Ribeiro, né? Que precisa, que não consegue jogar mais do que 70 minutos hoje em dia. Então imagino que ele depende muito da semana que vai acontecer o jogo. E aí é o que assim, se o Bahia passa nas duas competições, Copa do Brasil e Sul-Americana, ele vai ter que fazer uma escolha também, em algum momento, né? Tem a mais rentável que a Copa do Brasil, mas talvez a mais fácil de ser conquistada seja a Sul-Americana, porque não tem Flamengo, não tem Palmeiras, né? Que são os maiores times que estão aqui no Brasil e estão disputando Libertadores. Então vai muito pela semana e pelo que essas competições vão trazer ao Bahia, se o Bahia continuar classificando. E de repente o Carlos Santoro também está atento a essa janela, justamente pensando na gestão dessas competições, até porque vai precisar de um elenco mais qualificado, mais robusto também. Agora, independentemente disso, eu sou bem otimista com o Bahia nesse segundo semestre. Eu acho que o Bahia tem condição de fazer uma campanha de Brasileiro melhor que no ano passado. Sim. Conseguir pelo menos uma vaga de Libertadores antes. Passar do Retrô também. E até superar a sua melhor campanha na Copa do Brasil, que são as quartas de final. Eu acho que o Bahia tem essa condição, a depender também do chaveamento, depois do Retrô, a gente nunca sabe, né? O Flamengo continua sendo uma pedra no sapato do Bahia. E tem quebrado alguns tabus. Sim. Mas Copa Só falta esse, inclusive, eu acho, né? Porque o Rogério Ceni quebrou tabu contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Bragantino, de não ter vencido na Libertadores fora de casa, de nunca ter ficado acima da 10ª colocação. Ele é o senhor que quebra tabus no Bahia, né? Ele tem sido assim. Então só falta esse de vencer o Flamengo. E aí, se você pegar bola jogada, Copa Sul-Americana, claro que tem a tradição desses outros clubes, esses clubes têm mais tempo disputando essa competição, mas bola jogada, o Bahia tá jogando mais bola que muitos deles. Sim, sim. Então o Bahia tem condição de ir mais distante também na Copa Sul-Americana. O problema é que pegou um adversário difícil de primeira, né? Que esse é a América de Cali. E tem um Fluminense que é um time que vai disputar Mundial, um time que tem casca, foi campeão da Libertadores há 2 temporadas, e que vem fazendo um bom trabalho. O Renato Gaúcho vem fazendo um bom trabalho, é um time, inclusive, que está no G6 do Brasileiro. Então é outro adversário difícil. Não, concordo. Uma questão também da Copa do Nordeste que eu estava aqui relembrando, que pode ser um fator até facilitador para o Bahia, é que muitos times da Copa do Nordeste que brigam com a gente hoje, né, são times que estão em reformulação. E a data de inscrição da Copa do Nordeste se encerrou. Então, nenhum outro... O Bahia não vai poder contratar e botar mais ninguém. Em compensação, o Bahia não se livrou de ninguém. O Bahia tá com o elenco fechadinho, montadinho e tá tudo ok por aqui, né? A gente tá num momento positivo, enquanto todos os outros adversários, né? Eu acho que o Ceará menos até, acho que o Ceará tá um pouco mais estável. Mas Vitória e Fortaleza e Sport estão completamente... Estão preocupados com o Z4. Preocupados com o Z4, em reformulação e talvez saída de treinador, já o Carpini balançando aqui, o Vojvoda balançando lá, o Sport já fez troca, já mudou de novo, enfim. Então tá tudo meio nebuloso, assim. Então talvez essa loucura toda, né, nesses times pode ser um fator que, de alguma maneira, favoreça o Bahia, né? Porque a gente já está com o nosso elenco fechado, ninguém saiu a princípio, né? A gente deve reforçar, mas não pode colocar na Copa do Nordeste. Em compensação, tem elencos que estão
jogadores que estavam inscritos que saíram e os caras não vão poder repor. Vai ter que botar alguém da base, alguém que estava aqui que não estava rendendo. Enfim, então acho que isso pode ser um fato legal pro Bahia também. E com um calo apertado ali da briga contra o rebaixamento, uma preocupação além. Porque a preocupação do Bahia hoje é que competição eu vou priorizar. A preocupação do Fortaleza é preciso sair disso aqui pra me consolidar. Tem o Libertadores pela frente, entendeu? O Sport tá na... E um adversário tradicional, né? Vélez, sim, o Fortaleza vai ter na frente. O Sport tá numa situação que se ele não consegue reagir nesse primeiro turno, já era, é rebaixado. E o Vitória também numa situação de que precisa se recuperar rapidamente. Então o Bahia vive uma situação mais tranquila, mais confortável. O Bahia tá leve, né? Tá fazendo um arraiá, tá tranquilão, assim. O clima tá muito bom e eu acho que isso só facilita também pro time jogar bem em campo. Pô, assim, quando o Thiago falou sobre isso, eu fiquei assim... É uma virada de chave, né? É uma mudança de perspectiva absurda. O Bahia chega na altura dessa da temporada e a gente não tá nem falando de Z4 aqui. O Bahia tá 11 pontos da zona de rebaixamento. A gente sabe que tem um time que, não, teoricamente, né? Claro, futebol é complicado. Mas acho muito difícil que aconteça uma catástrofe a ponto do Bahia ser rebaixado. Acho que o Bahia realmente olha pra cima hoje. O Bahia não olha pra baixo, né? O Bahia olha pra parte de cima da tabela. E essa mudança de perspectiva pra mim é fantástica, assim, né? E o Bahia realmente falar assim, talvez eu não vá com a força máxima aqui na Copa do Nordeste porque eu quero ser campeão da Sul-Americana. Isso pra mim já é uma mudança de perspectiva, de objetivos gigantesca, né? E aí o torcedor, às vezes, ele não consegue compreender que isso já é uma coisa forte, né? O torcedor, mas eu quero ser campeão, sim. Todo mundo quer ser campeão, né? Todo mundo entra pra jogar uma competição pra ser campeão, só que só um é campeão, pô. E o brasileiro tem um pouco disso, né? O Campeonato Brasileiro. É a única competição do mundo que, sei lá, 8, 9, 10 times entram pra ser campeão. E aí um é campeão, os outros 8 ou 9 estão em crise, né? Porque não foram campeões. E um luta contra o rebaixamento no ano anterior, o outro tá lutando pro Exato. G4. Exato. E uma loucura maior ainda é o ano passado o Atlético Mineiro, né? Porque chegou na final da Copa do Brasil e da Libertadores e quase caiu na última rodada. Não caiu por um gol, né? E o Corinthians fez o caminho inverso. Brigava contra o rebaixamento e chegou no G8. Conseguiu classificar. Só aproveitando esse gancho, o Raul Aguirre, nessa entrevista recente que ele deu aos canais do Bahia, né? Ele falou sobre a mentalidade do torcedor, porque o torcedor do Bahia de 2023 e início de 2024 era muito impaciente. Quero ser campeão, quero ser campeão. O torcedor do Bahia hoje desfruta mais do bom momento que o time vive e não tem essa impaciência de chegar ao título principal, um título maior. Será? Eu acho que isso mudou um pouco essa mentalidade. Eu acho que tem, porque o torcedor ele é impaciente, mas assim, de uma maneira geral, acho que o torcedor tá mais compreensivo. Mais acostumado e desfrutando mais deste momento. Não, se o Bahia terminar em 6º lugar e for pra Libertadores, fase de grupos, o torcedor não vai estar triste. Fora a Sene. Né? Porque em algum momento do ano passado, por exemplo, quando o Bahia não conseguiu competir com o Flamengo naquele momento de queda no segundo semestre, o torcedor ficou muito impaciente, né? E lembra daquela enquete que a gente fez de Rogério Ceni? Ele foi reprovado. Não lembro a porcentagem, mas ele foi reprovado. O trabalho dele foi reprovado no Bahia. É bom a gente fazer uma nova enquete sobre o Ceni esse ano pra ver como é que tá mas eu acho que ele vai ser, com certeza ele será aprovado neste momento. O Bahia foi campeão. E aí também tem isso, o Bahia consegue ser campeão baiano, consegue ter uma invencibilidade diante do rival, o torcedor já fica mais tranquilo. O Bahia conseguiu fazer 10 jogos de Libertadores e ser muito competitivo em quase todos eles, conseguiu apresentar um bom futebol. O Bahia começou o Campeonato Brasileiro ali com 3 empates, mas se recupera, ganha do Palmeiras, né? Consegue ganhar o Bragantino agora, consegue ter resultados importantes, ganha o Bavi. Então o torcedor começa a desfrutar mais disso, assim, deste momento. Ainda é difícil ser campeão brasileiro, ainda é difícil chegar na final de Copa do Brasil, sim, mas a gente tá perto, tá beliscando aquilo ali. É porque também, a grosso modo, o torcedor, ele tá vendo que nesse momento, por exemplo, o Bahia perdeu 9 jogos na temporada inteira até o momento. E desses 9 jogos, se não me falha a memória, a gente perdeu 4 ou 5 apenas com o time principal. O que é pouquíssimo pro número de jogos que o Bahia disputou. O Bahia disputou 40 jogos com o time principal e perdeu 4, 5. A gente tá falando de uma quantidade de jogos muito pequena. Então o torcedor ele tá realmente na lua de mel, pô, vivendo na lua de mel com o Bahia. Eu lembro aqui tranquilamente da semifinal contra o Jacuipense. Assim, quando eu falo do time principal, não necessariamente é o time titular, ainda tem isso. Tô falando time elenco principal, né? Porque a gente jogou a semifinal, por exemplo, contra o Jacuipense com o time mexido nos 2 jogos. E aí o torcedor ficou insatisfeito porque tomou aquela virada na Fonte Nova, tomou 2-1. Aí o torcedor não tem que botar todo mundo e tal. Aí chega no jogo da volta, o Bahia aplica uma goleada sonora com o mesmo time, praticamente, né? Com outra peça ali que ele colocou de mais força, mas com o mesmo time. Então, eu acho que a gente
também tá passando por esse momento, e eu acho que alguns resultados também mais robustos. Por exemplo, o Bahia venceu, tudo bem que no final das contas terminou não sendo algo que levou o Bahia à classificação, mas o Bahia venceu o Nacional da maneira que venceu no Uruguai, um time como o Nacional é um triunfo importante. Aí você vai pro Allianz e ganha do Palmeiras, é um triunfo importante. O Bragantino, que tá fazendo a campanha que tá, aí o Bahia chega lá e mete um 3-0, é um resultado importante. Então o Bahia tem conseguido também buscar resultados meio que, entre aspas, improváveis, às vezes. Eu não considero improvável porque o Bahia tem um time forte hoje, mas improvável no sentido de que o torcedor talvez não esteja confiante para aquele jogo. Eu, por exemplo, vi muito pé atrás da torcida do Bahia no jogo contra o Bragantino. Ninguém tinha a certeza que o Bahia ia ganhar o jogo ontem contra o Bragantino, mas a torcida estava com a esperança de que podia fazer uma boa atuação. E o contexto do jogo favoreceu o Bahia, claro, mas o Bahia conseguiu também. Engraçado, né? Porque um jogador a mais não significa triunfo. A gente viu o Clássico Bavi, o Vitória jogou com um jogador a mais do minuto 1 ao minuto até 70 ali, quando depois o jogador do Vitória foi expulso, o PP. Mas o Vitória, durante boa parte do jogo, esteve com um jogador a mais. Mas não teve a competência, a qualidade para poder se sobrepor ao Bahia. Teve ali uma pressão no segundo tempo, durante 10, 15 minutos, mas o Bahia foi melhor do que o Vitória durante boa parte do jogo, mesmo com o jogador a menos. E o Bahia ontem, com o jogador a mais, não levou susto. O Bragantino praticamente não finalizou. O Marcos Felipe foi somente um espectador do jogo. Teve um chute do Pita ali, acho que no segundo tempo, que a bola passa perto. Mas de fora da área. De fora da área. Um chute que foi ali, um bate-rebate. A Vitor Ribeiro até deu uma pichotadinha na jogada. E aí a bola cai no pé de Pita. Mas o Bahia foi soberano, né? Em posse. Quebrou um recorde, inclusive, né? Do time que desde 2012 é o time que mais trocou passes certos do Campeonato Brasileiro. Foi o time do Rogério Ceni do Bahia agora, né? Com o Rogério Ceni. 724 passes o Bahia trocou e certos 690 alguma coisa, 680 alguma coisa. Um aproveitamento de 94%, a maior precisão desde 2012. É um recorde de 13 anos que o Bahia quebrou, né? Então, de fato, é um time que tem conseguido deixar o torcedor tranquilo e não à toa eu tô aqui feliz da vida, né? Vivendo essa lua de mel. Vivendo essa lua de mel. E a imprensa também tem aproveitado, porque lidar com Libertadores, com G6... É outra coisa. É outra coisa, né? Eu tô cansado de falar de rebaixamento, dessas coisas todas, enfim. Eu acho que para a imprensa também é muito bom ver o Bahia nessa condição e que ela continue por muito tempo. Vamos encerrando essa edição do Segue o Baba. Agradeço a você, João, pela participação. Espero que o segundo semestre a gente faça um outro programa já comentando a classificação para Libertadores, algum título, enfim. Espero que essa lua de mel se prolongue. Eu quero mais um título esse ano, né? E aí é fine de torcedor, né? A gente, claro, tem um viés mais analítico, a gente vem aqui comentar com um pouco mais de frieza em alguns momentos, mas o lado torcedor, ele prevalece e continua, e eu vou torcer pro Bahia ganhar mais um título esse ano, e acho que é possível. Não sei se uma Copa do Nordeste, mesmo com esse contexto que eu trouxe de um time mais alternativo, mas pode ser, né? O Bahia virar um pentacampeão, ou a Copa do Brasil, que a gente vai passar do Retrô, com fé em Deus. E aí nas quartas de final pode vir um chaveamento melhor pro Bahia chegar numa semi inédita, e aí chegando na semi, velho, você tá ali na semi, tudo pode acontecer. Enfim, eu acho que a gente tem plenas condições e o posicionamento do Bahia hoje nas competições leva o torcedor a crer em algo maior. E claro, depende também, eu acho que da janela. Acho que o Grupo City, não sei, é óbvio, é difícil a gente falar de orçamento, né? Apesar de que o Raul Aguirre, na última entrevista aos canais do Bahia, falou que o Bahia deve praticar um orçamento maior da sua história, né? Algo em torno de 400 a 450 milhões de reais, algo inimaginável há pouco tempo atrás para o Bahia. Mas eu não sei se os caras estão dispostos nesse momento a abrir tantos cofres assim, né? Porque, querendo ou não, apesar de pertencer ao Grupo City, o Rogério sempre enfatiza também nas coletivas que o Bahia não é um time responsável, que o Bahia não é um time que vai meter os pés pelas mãos, né? Não é um time que vai fazer algo que não pode fazer, né? Inclusive na coletiva agora do Bragantino ele falou que quer ir ao mercado, mas vai contratar algo que eleve o nível do elenco, mas algo dentro do que o Bahia pode fazer. Então, a gente não tá vendo notícias, por exemplo, da SAF do Bahia, como a gente tá vendo aí a torta e a direita do Botafogo. Os caras compararam o Thiago Almada por 21 milhões de dólares, não pagaram nenhuma parcela e foram campeões brasileiros da Libertadores. E tem gente que acha isso maravilhoso, acha isso bonito, né? Tô falando sobre fair play financeiro, me perguntaram até sobre isso. De fair play, eu falei, velho, pra mim é ótimo, porque quando você tá andando pelo certo, né, no bom baianês, não tem por que você temer nada. Então o Bahia tá fazendo as coisas da maneira correta. E acho que o fair play financeiro, se os caras tiverem a coragem de aplicar da maneira que tem que ser aplicado, acho que vai ser benéfico pro Bahia e pros clubes que agem da maneira correta. Enfim, acho que a gente tem muito que debater. Espero que nesse segundo semestre a gente venha com um debate de um título, talvez, ou de perspectivas ainda melhores pro Bahia. Mas acho que é uma construção. O torcedor, de uma maneira geral, eu sei que tem a impaciência, eu sei que tem a cornetagem, eu sei que tem um torcedor às vezes mais chateado ali, tem esse duelo geracional que eu falei lá no início. Mas, de uma maneira geral, um torcedor também mais compreensível, que vai pra Fonte Nova pra torcer, pra apoiar, que canta do primeiro ao último minuto, que quando o Bahia tá num momento difícil, como foi, por exemplo, o Clássico Bavi, com o jogador a menos, o torcedor não parou de cantar em momento nenhum naquele jogo, né? O Bahia ganhou aquele jogo também muito por conta da sua torcida na Fonte Nova. Então, acho que é realmente uma temporada que pode ser um fator de
de ressurgimento do Bahia realmente no cenário nacional de maneira bem positiva. Que o Bahia consiga se manter no mesmo nível, quem sabe uma classificação já no G6, né? Imagino que o G4 vai virar G6 novamente e consiga já classificar na fase de grupo da Libertadores. Título de Copa tem essas dificuldades, a Copa do Nordeste é o mais fácil de ser alcançado, mas depende muito da prioridade. Mas se esse jogo cai dia 9, já fica mais fácil, o Bahia pode passar pelo Fortaleza, aí chega na semifinal, e aí eu acho que já muda um pouco também. Semifinal é aquela coisa, tá perto, são 3 jogos para ser campeão, tem essa coisa de ter um Bavi na final que também é gostoso, então vamos ver aí. Beleza. Obrigado, Thiago, obrigado, Valeu. João, obrigado, Theo, que tá nos bastidores, até a próxima, meus amigos.